uma das grandes discussões do futebol é sobre o jogador subestimado. Ah, esse aqui é subestimado. Ah, esse cara aí, pô, merecia muito mais destaque e tal. Então nós vamos fazer isso hoje aqui no De 0 a 10, depois da vinhetinha. Fiquei olhando para essa lista aí, não sei se tem alguns aí que são tão subestimados assim. Eu não, tenho hein? um ponto que eu acho que essa discussão ela é difícil de se ter. Porque subestimado para quem? Subestimado por quem? O superestimado para quem e por quê? Porque também. Porque eu posso falar assim, cara, para mim esse jogador é subestimado. Por exemplo, já ouvi. O Cristiano Ronaldo é subestimado. Eu falo, meu amigo, como é que o Cristiano. Ah, não, é porque não tratam ele como o melhor da história. Pra mim, ele é o melhor da história. E tem gente que diz que ele é superestimado, porque ele é colocado numa prateleira de jogadores onde ele não merecia estar. Argumento de alguns, eu discordo, tá? Eu discordo. Não, é a mesma coisa. O Messi e o Cristiano rola muito isso. Ah, ele é subestimado porque não colocam ele junto com o Messi, com o Pelé. Tá bom. Esse é muito individual. É muito doido. Mas vamos lá, vamos tentar. Tem um jogador que é subestimado e superestimado ao mesmo tempo e com justiça. Quem? David Beckham. Aqui e lá, né? No mundo e na Inglaterra. Na Inglaterra, colocavam ele no nível de Ronaldo e Zidane, superestimado. O inglês adora isso, né? Aqui colocavam ele como se fosse um vendedor de perfume, que é subestimado. Já diria o Galvão, que é um popstar. É um metro-star. Então, assim, o Beckham, dependendo do contexto, consegue ser superestimado e subestimado ao mesmo tempo. Sabe quantos nomes estavam na lista prévia, pegando todas as sugestões? A gente agradece as sugestões da galera. 126 nomes, a maior pré-lista da história do de 0 a 10. Mas é isso, cada um tem os seus superestimados e cada um tem os seus subestimados. Então... Se aquele nome que você tá na cabeça não tá na lista, com certeza ele tava. É porque não cabe todo mundo, né, gente? Não cabe 129. 126 nomes tinha a Série A inteira. 126, né? Tá louco. Vamos começar com Alan Patrick. Eu acho que essa lista é superestimada. E nós estamos gravando... Essa lista de 126 é superestimada. Nós estamos gravando o programa num momento em que o Alan Patrick tá voando baixo com a camisa do Inter, nesse início de 2025, início de Libertadores, de Brasileiro e tal. Isso vai mexer com a nossa análise. Eu acho que mexe, mas tem um pouco... O Alan Patrick virou protagonista. O Alan Patrick sempre jogou bem, tá? Eu acho que, de maneira geral, o Alan sempre foi bom jogador. Tecnicamente falando, eu acho ele privilegiado, assim, trato refino mesmo com a bola. Mas protagonista ele virou no Inter, né? Não tem um nível de protagonismo do Alan Patrick gigantesco antes disso. Vai do Palmeiras, do Flamengo, não, Tem né? momentos. Eu acho que existem momentos no Santos. Ele foi protagonista no título de 2011, quando o Ganso se machuca. Depois, no Shakhtar, ele tem seu protagonismo, mas no Flamengo, no Palmeiras, até ali. Mas protagonista mesmo, ele virou no Inter. E eu acho que muito se fala isso porque ele nunca teve chance na seleção. Desde que ele voltou pro Inter, ele não teve chance na seleção brasileira. Eu acho até que ele pode ser subestimado, mas eu acho que nessa lista tem caras muito mais subestimados que ele, assim. Tá, então ele fica na nota baixa. Pra baixo, acho que é menos de 5. Até porque a gente, assim, nesse conceito aqui, a gente reconhece a qualidade do Alan Patrick, né? Claro. Então, acho que aqui é o contrário, né? Quanto menor a nota, mais reconhecido o cara é. A nota a gente tá dando pelo que a gente acha que os outros pensam. Isso é uma loucura, gente. Muito bom. Esse programa aqui ele é meio caminho andado pra dar errado, mas tudo O bem. 10 é o que a gente considera mais subestimado. Exatamente. Pelos outros. Não pelo senso comum. Exatamente. Isso é uma brava. É o que a gente acha dos outros. Pô. Exatamente. Que nota para o Alan Patrick, hein? Eu acho ele hoje mais reconhecido, né? Do que já foi um dia. Nota 3, nota 4. 2, 3. 2. Tá bom. Eu acho que hoje ele já é reconhecido por muita gente. Muita gente. Arouca, que foi pro Santos e foi campeão da Libertadores. Campeão jogando muito bem. Muito bem. Naquela sendo- troca com o Rodrigo Souto, né? Numa função ali que era muito importante, né? Ele ajudava o Adriano, pode ser? O Né? famoso Adriano. Pagode. Adriano Pagode. Ele ajudava o Adriano na contenção, mas era um cara muito importante dessa primeira distribuição, dessa bola chegar bem feita para um Ganso, para o próprio Neymar. Então, assim, era um cara muito importante. O Arouca, ele tem uma pegada que ele é aquela mudança, ou um dos primeiros, que a gente aceita que ele joga na função de volante, sem ser forte fisicamente, sem dar muita porrada, porque ele tem muita qualidade. Mas, num geral, assim, ele não era muito reconhecido, né? Eu acho que não era mesmo, não. O Arouca é campeão de Copa do Brasil com o Fluminense, em 2007. Tem esses títulos, né, que a gente falou no Santos, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa.
Ainda no Palmeiras, é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. O Arouca é muito campeão, cara. É vencedor pra cacete. Né? Melhor seleção do Campeonato Paulista algumas vezes, melhor volante do Paulistão. Esse eu acho subestimado. Não é lembrado. Quando a gente fala do Santos de 2011... Se tu não. Eu acho que já tá apagado o Arouca. Muita gente não vai lembrar. A gente viveu, mas pra molecada que lembra Neymar, Ganso. Ele tava no time de 10 também? Tava. Você fala muita gente antes dele. Cara, não vai falar do Neymar, Danilo, Neymar, até do Zé Love, tu vai falar antes. Fala do André Balada, que depois veio a ser chamado de André Balada. Isso. Acho que é uma... Fala do Dracena. Talvez um A6, 7. Cara, o Arouca é bem subestimado mesmo. O Arouca é bem subestimado. 7. Pode ser. 6, 7. 6, 7. Esse programa aqui é mais na sensação, né? É mais pra soltar. Tá soltadinho. Eu acho que é mais pra gente falar sobre os caras Exatamente. do que pelas notas, né? A gente lembrar a história desses caras. O Borges será que foi subestimado mesmo? Berlito? Eu acho que ele é subestimado. Cara. Jogava muito, cara. Assim, Ele foi muito importante Nossa, naquela sequência naquela vencedora do São sequência Paulo. ali, Mano, muito ele bom centroavante. Ele é um dos melhores artilheiros do pontos corridos. E depois foi pro Cruzeiro e foi titular campeão também. Eu tenho a Quantos sensação títulos de que ele era tem? Ele tem muito... 4 títulos Eu brasileiros? acho que são 4. Eu tenho a Ou 3 sensação... ou 4, né? Ó, 2 brasileiros pelo São Paulo. E 2 pelo Cruzeiro. E 2 Não? pelo Cruzeiro. 4 quatro. campeões. No São Paulo, por exemplo, eu tenho a sensação que por mais que o Dagoberto tenha meio que roubado a cena, talvez o Borges um pouco ofuscado, mas ele era muito lembrado, ele era muito destacado no Mas no São é Paulo. que eu acho que ele nunca foi aquele centroavante dos 40 gols na temporada, né? O Borges sempre foi aquele cara de 20 gols, 22, era um cara que... Pô, ele tem temporada de 28, tem temporada de 31, tem temporada 31? de 32. Não lembrava dessa 31, não lembrava. Não, perdão, não é temporada, é espaço de 2 anos, né? Tá certo, é mais ou menos isso aí mesmo. E eu acho que o Borges era um cara, também era um centroavante, que hoje em dia ficou comum a gente falar, né? O centroavante que sai da área, o centroavante que abre espaço. Naquela época, o Borges fazia isso numa era que ainda tinha muito centroavante, né? Centroavante paradão lá pra fazer gol, ele já saía muito mais da área, ajudava muito. Cara, eu gostava muito do Borges, cara, muito mesmo. Fora Libertadores, né? Tem Libertadores, né? Ele chega pro Mundial, né? O Borges no Santos. Chega pro Mundial, né? Pro Mundial de 11. Verdade, confundi. Achei que ele tava no Grêmio, ele vai pro Mundial de 11. Mais ou menos que o Arouca. Eu acho que o Borges é mais reconhecido que o Arouca. Mas eu acho que o Borges foi mais jogador que o Arouca, mas eu acho ele mais reconhecido que o Arouca também. Eu penso exatamente isso. Eu acho que não faltou tanto reconhecimento ao Borges assim, não. O Arouca é ignorado, mano. O Borges é lembrado. Eu acho que esse Arouca ficou baixo, mano. Então, talvez uma 7zinha O Arouca é ignorado, cara. É. O cara é multicampeão, esquecido no pagode, velho. E o Borges eu meteria no A5 ali. Esse programa é uma loucura, cara. Não? Eu lembro do Di Maria, que no outro que a gente fez, botou em nota baixa, né? Eu falou, não, subestimaram o Di Maria no programa dos subestimados. Essa é a maior loucura que a gente faz no de 0 a 10. Subestimaram a subestimação, né? Vocês também, então... Mas aí todo mundo fala que ele é subestimado, ele não passa a ser superestimado? Ou pelo menos ele passa a ter o reconhecimento. Tá. Aí passa a ser menos subestimado. Entendi. Que loucura, né, cara? Isso aqui é uma grande loucura. Eu acho que esse programa de hoje tem menos critério que o do Fala 10. Tem, hoje é a pegada do A Fala gente 10. analisar os menores e os maiorzinhos, que tem o Dolinho, o Guinho, tem mais critérios do que isso aqui. É muito bom, né? Cícero! Bom cabeceador, nosso Cícero. Eu acho que eu tava olhando aqui, o ano que o Borges fez mais gol, eu acho que é 2011, que ele faz 24 pelo Santos e 11 pelo Grêmio. Ele faz 35 gols no ano. Ele faz 24 do Santos e ele chega no meio do ano. Ele já chega. É que ele chega na reta. Ele é contratado quando a Libertadores está caminhando para a reta final. Ele joga um semestre, não é só pro Mundial. Não é só pro Mundial, é verdade. Em 2011. Ele chega, acho que maio ou junho. Em 2011. Mas ele não joga a Libertadores. Ele joga a Libertadores na reta final. Ele joga a Libertadores. Ele chega a ser inscrito ainda? Ele joga. Eu lembro do Zé Love. O Zé Love era o centroavante titular. Tá aqui dizendo que ele joga. Será que ele machucou? 7 jogos. Ele machucou e a gente não lembra? 7 jogos. Pode ser. Caramba, eu não lembrava, cara. Eu sei que ele chega no meio do ano. Lembrei agora que ele chega no meio do ano. Eu acho que ele começa e machuca, pode ser? Deixa eu ver, tem aqui os jogos. Ele começa e machuca, mas aqui no gol tá dizendo que ele jogou 7 jogos. Ele joga até o jogo contra o Grêmio. Então, ele machuca e o E aí ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. E aí ele volta depois. Ele volta depois, Cara, que loucura.
E aí, Ou ele machuca? Eu acho que ele machuca e o Zé Love vira titular. Tá, pode ser. Deixa eu ver aqui. É isso. Borges, lesão 2011. Eu não lembro mesmo. Caraca, eu não lembrava. Tá vendo? É motivo pra ele ser subestimado. Aí a gente não lembrava. Ele é campeão da Libertadores. Rapaz, eu tô nessa dúvida, porque... 3 gols marcados, pô. Caramba. 3 gols marcados. Ele é campeão. Ele chega com a Libertadores rolando. Não. Ele joga a Libertadores pelo Grêmio. Ah, pelo Ele joga pelo Grêmio. Tá, então é isso. Ele joga pelo Grêmio. Ele chega final então de é maio, isso, tá. início de Verdade, junho, e a Libertadores terminava no meio do ano. A final da Libertadores foi no meio do ano. Então isso Ele aí, joga né? até as joga pelo oitavas Grêmio, pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Aí o Grêmio, Tá. aí ele vai pro Santos. Tá certo. Então no é isso, meio do ano, Ele não é isso. campeão Aí ele da fica um ano no Libertadores. Santos e depois vai pro Cruzeiro. 2012 ele vai pro Cruzeiro. Exatamente. Caraca. Cícero! Cara, eu acho que a reta final do Cícero, muita gente passou a tratar ele como um bagrizaço, assim, tipo... Eu lembro muito do... o Grêmio foi campeão com o Cícero, como se fosse um negócio assim, que já é Eu idoso, vejo muita gente falar isso do Jael. O Jael Cruel? Eu vejo muita gente falar isso do Jael. Como se o Cícero fosse uma âncora, né? Como se fosse um jogador... Ele não era um grande jogador, mas era um bom jogador, nível ok. Ele jogou bem no Figueirense. Era um jogador importante do Figueirense. Jogou bem no Fluminense. Jogou bem no Grêmio. Nesse Grêmio aí, ele era uma espécie de um coringa do Renato ali. Renato precisava de jogo aéreo, botava o Cícero. Cícero faz gol na final da Libertadores, se eu não estou enganado. Contra o Lanús? Se eu não me engano, o Cícero faz gol. Ele faz um gol de cabeça, ele faz gol na final. No primeiro jogo, né? Eu acho que ele faz um gol no Também primeiro acho que ele faz no primeiro jogo. jogo. Então, assim, era um jogador que, ao contrário da expressão ruim, do compor o grupo, ele era um jogador que era para compor o grupo e fazia isso útil. bem. Ele faz o gol da vitória no jogo da ida. No jogo da ida, 1x0 gol dele. E o primeiro é do Jael, né? Não, o jogo 1x0 é só 1x0. 1x0. Eu não colocaria na nota alta, porque, ele foi subestimado em algum nível, mas ele também não tinha um teto tão alto assim pra gente... O Arouca tinha um teto muito alto e a gente Eu colocaria numa 3-4 aí. Pode ser. Também. Eu acho que ele era um pouco... Porque ele vai entrar aqui porque em algum momento ele foi ridicularizado e ele nunca deu motivo para ser ridicularizado. Não. Mas também ele não merecia um cartaz muito maior do que ele tinha. Acho que é isso. Eu até trocaria com o Alan Patrick. Tá bom, pode ser. Botaria ele talvez na 1 ou na 2 e eu subiria o Alan Patrick para 3. Porque realmente, cara, o Cícero não é um jogador que era um nível muito bizarro assim. O Alan... Eu deixaria na 2 o Cícero. Tá bom. Zidanilo! Eu acho esse muito subestimado. Tem que segurar pra Jogador 10. que tem o apelido de Zidanilo. Muito É subestimado. subestimado ou é superestimado? Porque olha o peso desse apelido. Eu acho que tem que segurar pra 10. Segura pra 10? Eu acho. Nossa, é muito subestimado, mano. Segura Eu pra acho que 10. tem que segurar pra Cara, 10. o cara que é... Eu não sei se ele é... Não sou nem Flamengo, não sou nem Corinthians, nem São Paulo. Não sei se ele é ídolo nos dois. Eu chutaria que ele é ídolo no Corinthians e muito Corinthians, querido sim. no São Paulo. Pseudinho, no seu coração tricolor, como é que é o Danilo, hein? Que lugar ele ocupa? Muito querido. Acho que muito querido, tá bom. Muito querido no São Paulo, já é difícil, né? Porra. Você ser muito querido Nossa, no São Paulo e ídolo no Corinthians. Mas é um cara que é multicampeão brasileiro, campeão mundial, campeão de Libertadores. E eu acho que todas as vezes que a gente vai falar desses títulos, todos os títulos que o Danilo estava, eu acho que ele não pega top 3 jogadores que vão ser citados. Que coisa, né? O Mundial de 2012, vamos falar do Cássio, vamos falar do O Guerreiro. próprio Guerreiro, né? O Danilo vai ficar lá pra baixo. E a jogada do gol, ele é muito importante pra jogada do gol. Exatamente. Eu acho que tem que segurar pra 10. David. O David, em algum momento da carreira, principalmente depois daquele gol que ele perdeu contra o Vasco, Contra o Vasco, Milton né? Santos, Do Flamengo, virou uma chacota ali do cara que perdia gol. Virou meme. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Inacreditável futebol clube. O David era um excelente atacante. Era mesmo. Excelente. Ele, de fato, perdeu aquele gol contra o Flamengo. Eu até brincava da escala David de gols perdidos, que o próprio David, quando foi eu jogando em casa uma vez, me autorizou a usar. A gente fala, isso é um desrespeito. Não, o cara autorizou. Ele falou que não tem problema. Levou de boa. Levou muito de boa, porque de fato é um gol perdido absurdo, mas que esse gol não pode nem de longe resumir o que é o David. Inclusive, teve um programa aqui que a gente deixou o David muito bem colocado, muito alto. Ele era muito bom, cara. Que ele era muito bom, cara. Ele é goleador e decisivo no Corinthians, ele é goleador e decisivo no Cruzeiro. Então, assim, ele é um dos ídolos de uma época, talvez a melhor, do Fenerbahçe. Então, assim, ele era muito bom jogador. Ele Artilheiro de Copa do Brasil 2002, estava vendo aqui, com 13 gols, meu amigo. Então, e ele fazia o que precisava. Se precisasse ser 9, ele precisava. Se precisasse cair pelos lados. Então, assim, eu acho que você reduzir o David a gol perdido, eu acho que ele cabe ali uma nota 6. Cara, porque eu acho que ele
foi reconhecido talvez pelo campo, né? Pelas conquistas, artilharia, mas talvez pelas pessoas foi tratado, principalmente pela galera mais nova que não pegou o David lá no início do século. Cara, o David é campeão brasileiro 2004, né? 2004, meteu nos 2 anos, 2004, 2005, ele fez mais de 40 gols no Santos, somando, né? As 2 temporadas. Ele Foi era muito bem bom no Santos. centroavante, cara. Muito bem. Não estamos falando muito bom centroavante, obviamente. Não estamos falando num nível seleção brasileira. Não era pra isso. Sim. Mas pro nível do futebol brasileiro, era muito bom centroavante. Que Pode nota? ser. Vocês pensaram uma 6 ali? Pode ser. É que me impactou muito o fato do Arouca a gente não lembrar dele de nada, assim, né? Você vai acabar subindo esse Arouca aí. Porque eu me coloquei nessa situação, sabe? De tipo, toda vez que eu falo do Santos, eu ignoro o Arouca. Toda vez que eu falo do Palmeiras, eu ignoro. Vai virar a escala Arouca de jogadores subestimados. Verdade, Vamos subir ele pra 8 aí, vamos. Você quer? Tô com você. Vai, então vai. Joga Vamos botar o Arouca aí. E o Durval, Esse é xerifão? muito subestimado. É mesmo. Né? Esse é muito Muita subestimado. coisa, né? Mas muito, porque era o zagueiro que não sorria, muita gente virou meme de dá um sorriso, Dorval, ele não sorri. Era um zagueiro que não era de graça, nada, mas sempre foi um zagueiro muito competente, um zagueiro que sempre funcionou muito bem. Campeão da Libertadores Sério, campeão da da América, Libertadores gente. como titular pelo Santos. Do Santos. Então, assim, acho que é muita coisa ali. Eu acho que não briga com 10 com o Danilo, mas eu acho que ele é mais subestimado que o Arouca. Aí temos Eu bom acho que é um, ponto, mas hein? é que é um bom, porque muita gente fala do, e quem vai falar do Durval já começa a falar, quem subestima o Durval já o subestima a partir do Santos, né? Assim, o cara foi campeão de Libertadores e ninguém lembra. É isso. Só que ele foi campeão de Copa do Brasil com Pelo o Sport, jogando uma barbaridade. Exatamente. Amigão, 14 títulos na carreira. amigo. 14 Ele foi troféus campeão esse da homem Copa do levantou. Brasil pelo Sport, Pelo comandando Sport. o time Tem, naquela tem final. clube aí que pode ganhar 14 títulos na história. Fantástico, exatamente. Campeão de Copa do Nordeste. Eu compro esse Durval aí. boa. Pode ser a 9, porque eu acho que existe uma segunda camada de subestimação no Durval. Subestimá-lo no Santos é uma coisa, mas esquecer que ele ganhou Copa do Brasil no esporte é outra parada maior ainda. Grande Durval, xerifão. Fábio. Cara, aqui eu acho que temos uma questão. O Fábio, ele é subestimado por quem tomava a decisão na seleção brasileira, mas não pelo público. Não. Eu acho que o público a chave sempre da análise tratou. é essa aí. O público sempre tratou o Fábio como um goleiraço, cara. Como uma muralha. Não como o muralha. Como uma muralha. O clube e a torcida, O né? clube e a torcida. As torcidas, que agora do Boa Fluminense ele parte tem o da mesmo imprensa. tratamento. Não, Vasco, Cruzeiro e Fluminense, ninguém tem dúvida que o Fábio é um goleiro bizarro. Seja a torcida, seja o próprio clube torcida rival e a também. imprensa. Torcida rival Torcida também. rival, a O imprensa. Atlético, Ninguém teve apesar do dúvida negócio disso. do gol lá que ele fica de costas, o Do Atlético 4-0, atleticano sabe que o Fábio É. era brabo e foi brabo durante 10 Mas anos. ele, de sei lá. fato, foi subestimado demais no quesito seleção Então, brasileira. Mas né? é que eu acho que aí ele vai ficar com a nota baixa. Porque o fato da gente lembrar e do fato da gente falar a frase do tipo, pô, o Fábio ficar Eu 10 concordo. anos sem ir pra seleção, tem coisa esquisita aí. Toda hora a gente fala isso. E toda hora a gente ouve isso no meio do futebol. Alguém tem que explicar isso aí, como é que o Fábio não era convocado. Cara, o Fábio era goleiro de brasileiro irretocável. De brasileiro, assim, que você não viu uma falha. que você não Milagroso. via- então assim, pênalti, pegando pênalti pra caramba. Então assim, acho que ele é reconhecido a partir do momento que a gente gera uma estranheza, por exemplo, ele não ter ido pra seleção tantas vezes. Eu acho que ele não é subestimado, talvez ele seja injustiçado. Boa palavra. Que é uma outra palavra. Pô, eu vou te falar, talvez eu até tiraria. Porque É. eu acho que se a gente bota o Fábio na nota 1 aqui, seria até sacanagem. É. Porque ele não é subestimado pelo Talvez o público Fábio de tenha que maneira entrar geral. no Injustiçado programa da dos seleção. Injustiçados do futebol brasileiro. Não, vou te falar, um bom programa. Então já não é- Injustiçados na seleção Então brasileira. esse programa já desdobrou outros dois. O de superestimados, que a gente vai ter que fazer também. Não, eu não vou fazer isso. Claro que Não vai. vou fazer, não. Como assim? Você vai pipocar Não, dessa? vou. E o de injustiçados. Injustiçados da seleção brasileira, um ótimo tema, mano. O de superestimado eu tô fora. Vamos botar Bruno. Essa semana pediram o Bruno Formiga nesse programa. Não, vocês não Ele sabem o vai- que vocês estão pedindo, gente. Parem com isso. No de superestimado. Ai. Certa vez teve um entrevistado aqui, que eu fazia um programa de entrevista, o entrevistado falou: o Você era, entrevistado bom, é esse. você era bom apresentador, sabia? Não, não era não. Eu era apresentador amador. Eu só tinha dois problemas Era bom. para apresentar o programa. Para abrir e para fechar. O meio... É contigo entendeu? mesmo. É tipo o carro velho. Ai, O bobagem. problema é para sair e para chegar. Bobagem. Agora, o miolo ali, o Depois carro tá... que esquenta o carro, né? Depois que esquenta o carro tá indo. Eu só não sabia abrir e fechar o programa. Mas teve uma vez que aí foi uma certa pessoa para entrevistar, aí a pessoa, vai ser esse. Eu falei, olha só, então
educadamente, eu peço que bote outro, que vai ficar deselegante no ar. Então, o programa de superestimado vai haver uma substituição. Vai subir a placa, sai Vitor Sérgio, entra Bruno Formiga. Ai, meu Deus. Mas, pô, eu acho justo tirar o Eu Fábio também nessa acho que aqui, tirar o cara. Fábio. É outra Tá bom, parada, vamos tirar, subestimado vamos e tirar. injustiçado. Tá bom. Felipe Melo é um bom debate. É um Bom bom mesmo. debate. Bom mesmo. É um bom debate. Não tem um pouco de injustiça? Quer Não, dizer, eu não sei se é injustiça. Eu acho Porque que ele tem um ganha o pouco rótulo de violento, rótulo. né? Ele é rotulado, né? Vamos falar e que sobre não é Não era só absurdo. isso. E que não é Não absurdo. estamos fora da realidade Muito- também, e que tanto não assim é não. absurdo. Tudo bem, mas isso não era o resumo da carreira do Felipe exatamente. Melo. Nem de perto. Ele, Nem de exatamente. perto. Ele trabalhou e talvez ele tenha reforçado o rótulo que a gente tem dele ser violento, dele ser destrambelhado e tudo mais, em alguns momentos. Tá. Mas você dizer que o Felipe Melo, como muita gente quer dizer, que ele nunca jogou nada, muito... Cara, o Felipe Melo foi... Quando ele estava pacificado com ele e com os outros, eu acho que ele sempre foi um volante muito competente. Um líder, um cara que tinha uma saída de bola muito boa, muito boa. Um cara pegador, bom no jogo aéreo. Então, assim, é aquele típico cara que talvez você odeie se ele tá no outro time e que você ama se tá no seu. E os excessos? Beleza, os excessos do Felipe Melo, ele cometeu vários. E também nunca quis ser uma pessoa agradável. Tem uma questão aí também de posicionamento político Que dele, divide- acho também que divide muito no Brasil hoje isso. Hoje divide muito, traz uma antipatia para Eu ele. acho que é uma grande idiotice Uma você grande trazer bobagem, isso para análise de campo. Óbvio. Exatamente. Nossa. Mas isso impacta pra exatamente. qualquer jogador. É. O Neymar é impactado por muito disso também. Com certeza. Não só, Depois de não alguma- só o Felipe Melo, o depois de Neymar alguns também. posicionamentos dele. Claro que é. Mas então, assim, o Felipe Melo, cara, ele foi para um contexto de volante, ele foi um ótimo volante, cara. Um ótimo volante. E acho que ele é tido como, pelo fato dele se exagerar em muitos momentos, é tido como ele sendo um jogador ruim. Que são coisas completamente diferentes. Se ele exagerou, vermelho nele resolve. Agora, que ele era um volante muito bom pro contexto, eu acho. O Então, Felipe acho que- Melo é o terceiro jogador mais expulso da história do futebol, com 27 expulsões. Rapaz, Não tá tão fora da realidade essa agressividade que se fala sobre o Felipe Melo. Um dos tinha esse dado, O cara. primeiro é o Bedoya, não conheço esse jogador, Gerardo Bedoya, e o segundo é o Sérgio Ramos. Com 30. Que o Sérgio Ramos tem essa pecha. O Sérgio Ramos tem a pecha de agressivo. E Ponto. ninguém discute a qualidade do Sérgio Ramos, ninguém né? discute. Zagueiraço, um dos maiores da história. Felipe Melo é o terceiro jogador mais expulso da história do futebol. Então, chamá-lo de agressivo não é algo que está fora não da é, realidade. não. Agora, resumi-lo a agressivo exatamente. é subestimar o Felipe Melo, que era um baita de Que nota? 7 pra ele? 6. Ou é muito? 6? Eu acho que 6. Pode ser 6, pode ser. Porque eu acho que tem um certo quê de verdade aqui nessa agressividade com relação ao Felipe Melo. O próximo foi uma lembrança do VSR, né? Muito subestimado. subestimado. Mas muito subestimado. E Boa lembrança. sabe onde é que eu vi? Porque vira e mexe a gente olha, recebe Excelente muito lembrança. corte de podcast e tudo. Toda vez que alguém pega jogador brasileiro dos anos... Final dos anos 90, primeira década desse século, quando pergunta zagueiro que te perturbava, zagueiro que é duro, quase sempre o Índio é citado. Tu já reparou, cara? Sensacional. Cara, um zagueiro duro que marcava em cima, se tivesse que dar porrada, dava porrada mesmo assim, mas, cara, muito bom. E pouquíssimo lembrado. No Inter também, no Inter Bicampeão 2006, de Libertadores, meu amigo. Bicampeão de Libertadores. Ele tava em 6, tava em 10. Mas no Inter, tu vai lembrar um montão de gente até chegar no Índio, cara. Cara, Tu mas lembra quer do dizer que tu Tinga, vai tu com- lembra do Fernandão, tu lembra do Sobis. Aí na outra, tu lembra do Damião, tu lembra do Juliano, tu lembra do Dali. Aí que pra Não, tu tu for pra chegar no... defesa, na defesa tu vai lembrar de Klemer e Ceará primeiro, com certeza. Porque o Ceará Cara, marcou o parou Ronaldinho no Mundial e e tudo etc. mais. É bizarro, cara. Ele é muito subestimado. Eu largaria ele aí na 7 e não sei se... Se não merecia essa 8 Não aí. sei se pega o 8 com Acho que junto com o merecia, Arouca cara. aí. Eu acho que Bota junto merece. com o Arouca, eu compro. Porque, cara, o Índio era um zagueiraço. Jean. O Jean era um cara que muita gente, pra você ver o nível do subestimado que o Jean vai ser nesse momento, muita gente que é mais nova vai botar nos comentários, quem é Jean? Quem é Jean? Mas eu não tenho a dúvida. Pô, Eu acho que vai rolar isso. Não tem Qual Jean? dúvida. Aliás, tem uma grande frase aqui nessa empresa que não é quem é Jean, é quem é Thiago. Quem tá vendo vai lembrar dessa frase. Vitor sabe qual que é. Mas, enfim, o Jean, cara, era um volante que ele sempre tinha alguém que era muito bom jogador ao lado dele. Mas ele era um volante muito correto. No Fluminense, campeão brasileiro em 2012 e no Palmeiras, campeão brasileiro em 2016, 2018. Não era um cara que enchia os olhos, mas era muito correto. Tecnicamente falando,
Ele fazia tudo certinho, que precisava fazer ali, a saída pro jogo, ajudava muito. E realmente ele é muito esquecido, assim. Mas eu também não acho que ele era brabão no nível de, pô, faltou reconhecer o Jean. Sendo bem sincero, cara. Eu acho que acho que pode ser nível Cícero ali, assim, pra mim. Era um bom volante, teve o seu reconhecimento pontual, chegou aí pra Superclássico das Américas, se não me engano, na seleção brasileira. Eu acho que foi, mas acho que não foge muito mais disso aqui não, cara. Então, Um ou dois. o Jean, ele acabou tendo com ele uma coisa curiosa, que é um pouco a pegada do Di Maria, né? Todos nós lembramos que o Di Maria não é... Todos nós lembramos... E ele é pentacampeão brasileiro, só pra deixar claro. Isso, esse é um ponto importante. Pentacampeão Todos brasileiro. nós lembramos que o Di Maria, no programa, ele era cobrado por ser mais reconhecido. Ao todos nós lembrarmos, nós estamos tirando um pouco dele ser subestimado, né? Sim. Se a gente lembra assim e fala, o senso comum não valoriza o Di Maria como merece, você está reconhecendo ele. O Jean pega um pouco disso. Ele não era um jogador brilhante, mas era um jogador muito útil, fazia mais de uma função, jogava de primeiro volante, jogava de segundo volante, jogava de lateral, jogou nas duas laterais e fez parte de um time de 5 times campeões. Cara, ele tava na Copa das Confederações de 2013. Eu não lembrava disso. No título brasileiro? No título do Brasil? Caraca. Ele tava no banco. Então, assim, eu acho que nisso deu a ele uma condição dele ser mais reconhecido. Eu acho que ele, proporcionalmente ao que jogaram, eu acho que ele é mais reconhecido do que o Alan Patrick. Eu subiria o Alan Patrick para 4 e botaria ele na 3. Tá bom. Fechou? Tá bom, fechou. Bom. Jorge Henrique. Esse eu gostava muito, cara. Também. Eu gostava demais do Jorge Henrique, porque eu acho E o que... Tite também. E o Tite também. Verdade. E eu acho que era o Jorge Henrique era um jogador desde a época de Náutico, do Botafogo também, acho que era um cara que era muito bom com a bola no pé, ofensivamente falando, construía muito, era sempre aquele ponta, o extremo desequilibrante que virou depois, que era um cara de drible, que pisava na área e tal, mas também um cara que ajudava muito na marcação, ele era um ponta completo assim, cara. Eu gostava muito do Jorge Henrique. E quando você vai falar talvez vai falar do grande título da vida dele, que é 2012, fora Libertadores e Campeonato Brasileiro, mais do Mundial, as pessoas também esquecem um pouco do Jorge Henrique, né? Não vai estar nos principais jogadores ali. Acho que ele é menos subestimado que o Danilo, até porque eu acho que o Danilo jogou mais do que o Jorge Henrique e foi mais esquecido. Mas eu coloco ele no hall um pouco dos esquecidos, assim, subestimados. Mas no meio Tipo de tabela, Borges talvez, ali. Acho que seria tipo o Borges. Um cincão ali, né? Tá de boa. Cincão? Então, o problema do Jorge Henrique é que, de fato, ele era um jogador bem limitado tecnicamente. Mas era um jogador que, dentro dessa limitação, ele entregava muito pro time, Tem né? uma pegada meio Rony, o Jorge Henrique? Uma pegada meio Rony. Pegada meio Rony. Eu acho Boa, que o Rony, boa comparação. É que eu acho que o Rony tem mais qualidade do que o Jorge E era mais Henrique. artilheiro, eu acho. Não, é que O Jorge Henrique era bem menos artilheiro do que o Rony. Mas ele era um jogador que ele se entregava pro time e funcionava demais. Dentro disso, eu acho que ele teve um reconhecimento, né? Acho que o 5 tá bem... É que eu acho que o Borges merecia mais reconhecimento do que ele. Então sobe o Borges, pô. Sobe o Borges, né? Tá bom. Pode ser, o Borges sobe o Borges. é um dos maiores artilheiros da era pontos corridos. Se quiser subir o David, já que a gente subiu o Borges, também eu compro. Ou subir os dois da 6. Pode ser. Pode ser. Quer subir os dois da Pode 6? ser, David é, e Borges. E Felipe. E Felipe. E Felipe. E Felipe, tá. Beleza. Jorge Wagner. Não acho que ele seja muito subestimado, não, cara. Jorge Wagner sempre foi muito reconhecido como o cara da bola parada, como o cara que equilibrava, que consertava o time. Eu acho que ele tem um bom reconhecimento disso. Dentro do que ele jogava. Uma nota baixa ali, eu iria na um, nota 2, 1. Eu acho que não é nem porque ele não jogava muito futebol. Muita jogava bola. muito. Nesse E São acho Paulo que- aí, multicampeão, ele era, fantástico na bola parada. Keno. Esse é bem, cara, ele foi importante no Santa Cruz, jogando ao lado do Grafite. O Grafite era o nome, mas a gente fez essa Copa do Nordeste aqui. Pra mim, o melhor jogador era o Keno. Ele vai pro Palmeiras, vira um cara importantíssimo no Palmeiras, joga muito bem, demais. Depois vai pro Galo, vira um cara também que, quando ele não jogava, na época do Galo, ele já se machucava muito. Quando ele não jogava, o Galo sentia. Muita gente naquela reta final ali, que o Flamengo 2021, né? Flamengo 21, o Flamengo tentou dar um gásinho ali, aí o Keno estava machucado. Muita gente tratou a volta do Keno como o gás, e realmente, por exemplo, no jogo do título, que se eu não me engano, acho que é contra o Bahia, pode ser, não me lembro.
Acho que ele faz um montão de gol, ele faz 2 gols. Joga muito contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Vai pro Fluminense, as 2 assistências do título da Libertadores são dele, cara. São dele. Então, assim, pouco... E o refino muito grande com a bola, tá? O Keno é muito bom com a bola, mano. Habilidoso, ele tem, assim, técnico. eu acho bastante ali. Subestimado. Eu diria uma nota 8 ali. 8. 8. 8. Tá bom, 8. Eu acho que E é um cara muito campeão também, né? O Keno é campeão no Palmeiras, é campeão no Flu, é campeão no Galo, é campeão no Santa Cruz, é campeão em todo mundo. Onde ele passa, ele levanta a taça, irmão. Donde tá Keno, tiene caneco. Já diria o Rafita. Eu tenho dúvidas sobre os próximos 2 da lista aí. Vocês são tão subestimados. Magrão, vocês acham tão subestimado? O Magrão, eu acho... O Marcelo Moreno eu votei pra tirar, mas o Magrão eu acho bem subestimado. Pô, eu não acho tão bem subestimado assim não, cara. Talvez o Magrão, eu acho... Se você pegar o início do Magrão no esporte, é 2005, né? E aí eu acho que a partir de 2008, já no título da Copa do Brasil, eu acho que já passa a ter um reconhecimento ao Magrão. Eu acho que bem relevante. Assim... Não sei se você tá colocando num ponto, e aí a gente vai entrar pra um outro passo. meio Fábio? Não, eu acho que uma pegada de xenofobia. Com o Magrão, assim, de uma parada meio... futebol do Nordeste. Eu acho que tem... futebol aquilo lá, eu acho que várzea. tem um fator que eu acho que também pode ter pesado pro Durval no tempo do esporte, né? Que é o fato de você... Não apenas isso eu também acho que existe. Mas como o futebol nordestino ele tá distante de holofote, né? O cara não tá no Rio, em São Paulo, ele não tá nesse hype, às vezes o cara fica esquecido. E na época do Magrão havia uma distância técnica que hoje, essa distância, se existe ainda, é bem menor. Porque hoje a qualidade do que joga o Bahia, a qualidade do que joga o Fortaleza. Antigamente havia uma distância. O melhor time do Nordeste, ele para competir com times do Rio, de São Paulo, eventualmente do Rio Grande do Sul, era uma distância grande. Hoje não tem. Sim. Tá hoje menor o Fortaleza, hoje o Fortaleza está a 3 temporadas entre os 4 do Campeonato Brasileiro. O Bahia, nesse momento, assim, talvez seja o time mais coeso. Eu acho que ainda tem uma distância, mas ela tá menor. Então, muito menor. Muito menor. E a gente tá de cadeira para dizer porque a gente transmitia a Copa do Nordeste. Mas ela tá menor... com poucos clubes, né, que a gente pode citar nesse patamar. Tudo bem, né? Mas então mais se você ou pegar menos. o todo se você pegar o todo da região, demora, o Ceará, por exemplo, não está no nível do Fortaleza. O Vitória, por exemplo, não está no nível do Bahia hoje. Mas pro né, nível de força, dele, né? o Vitória subiu e se salvou indo para a Sul-Americana tranquilo. Tranquilo. Então, assim, acho que de uma maneira geral, e a Copa do Nordeste tem importância nisso, a distância de qualidade, de potência de futebol e a entrada de SAF, como a do Bahia, por exemplo, decisiva, essa distância diminuiu. Acho que isso mudou, mas na minha visão, e falando isso de quem acompanhou anos e anos Copa do Nordeste, o Jorge também cansou de fazer viagem, você viajou para fazer cobertura, para fazer coordenação. O Magrão, ele ficou uns 5, 6 anos aí em nível de seleção brasileira e nunca foi considerado. Não, nunca foi falado sobre isso. Nunca foi considerado. Mas acho que é um pouco Fábio. Eu tenho uma pegada meio Fábio. Esse é meio Fábio. É que eu acho que é diferente. Porque tem o componente da xenofobia, que eu acho que também é importante. O Fábio tem algum componente ali, isso já dito por pessoas, de relacionamento, de algumas posturas do Fábio, e que, ok, isso ninguém é falado abertamente, mas é falado. O Magrão, não é que o Fábio, eu imagino assim, de verdade e de conhecimento. O Fábio, na hora que ia pensar na lista, alguém falava, manda os 6 goleiros aí. O Fábio tava na lista. Na hora de fazer, os caras falavam, pô, vamos deixar o Fábio para próxima. Não vamos deixar, não, por alguns outros motivos. Quem tá em casa imagina qual é. O Magrão nunca fez parte disso. E o Magrão sempre não, mas assim, de 2008, até um pouquinho depois, acho que de 2008 até 2016, 2015, o Magrão agarrava num nível de ser considerado para a seleção, ele nunca foi. Nunca foi, isso é uma verdade. Mas eu acho que a gente, enquanto público, eu posso estar equivocado nesse ponto, mas eu acho que o público reconheceu o Magrão assim como um bom goleiro, como um baita goleiro, não tanto quanto o Fábio. Eu acho que o Fábio foi muito mais reconhecido que ele. Mas pode ser. Eu não achava tão subestimado assim, mas pode ser. Que nota é uma visão. Eu acho ele mais subestimado do que o... Que o Alan. Que o Alan Patrick. Não, muito mais. Muito mais. Eu tô pensando nele num 7, por aí. Pô, mas eu acho que nacionalmente, um cara tem uma pecha de perdedor de gols, que não é uma realidade, e o outro tem uma pecha de carniceiro, apenas carniceiro. Tá, e o outro não tem pecha nenhuma, que só ratifica os quanto subestimado é. Acho que não, mas tem muita gente que acha o Magrão um baita de um goleiro. Cara, baita goleiro. Eu jogaria no máximo da ali. 6.
Eu iria numa 7. Eu pensaria numa 4-5, mas pra fazer um acordão com o VSR, eu aceitaria deixar Cara, pra Não, ele é era um bom muito ponto. O que o Vitor tá subestimado. falando é um bom ponto, é um excelente ponto. É que talvez seja só visão minha. Eu sempre achei o Magrão um puta de um goleiro. Goleiraço, É. goleiraço. Agora, Marcelo Moreno, será que era subestimado? Então, o Marcelo Moreno sempre teve um ponto. Eu acho que ele acho que ele é teve superestimado. Então, eu Será? acho que ele... Não acho, não. Eu acho. Eu não sei se superestimado, mas eu acho que a percepção sobre o Marcelo Moreno, geral, foi de acordo com o que ele entregou mesmo. A minha percepção... Eu acho o Marcelo Moreno muito bom atacante, tá? Daquele... Eu não acho, não. Eu acho. acho, não. Tecnicamente falando, não acho ele Eu um acho atacante... muito bom, eu acho... Não, mas o que seria muito bom pra eu acho você? bom atacante. O Borges tá no nível muito bom? O Borges Cara, é melhor. eu acho que o Borges é melhor. que o Marcelo O Borges Moreno. Então, é tá. mais 10 vezes melhor que o Não Marcelo sei se Moreno. 10 vezes. Eu é melhor, dez- né? Ele é melhor. Consideravelmente melhor. Consideravelmente melhor. Não, Eu o acho Marcelo Moreno muito era bom melhor. centroavante. Eu Era bom tenho minhas centroavante. dúvidas. Eu tenho Era minhas bom dúvidas. centroavante. Acho que no Cruzeiro, por exemplo, ele teve ótimos momentos. Não, à toa é ídolo lá. É ídolo no Cruzeiro até Querido hoje. lá. Querido. Muito querido, tá? Inclusive na final da Copa Sul-Americana, o Marcelo Moreno foi convidado a estar lá. Ele foi lá como um dos ídolos do Cruzeiro. Eu acho que tem um ponto dele jogar numa seleção boliviana que era... Sempre foi saco de pancada. E lá é muito por querido aqui. lá, os caras adoram Bizarramente ele lá. querido lá. Adoram ele. Adoram ele. É o cara que jogou, foi campeão de Copa da Alemanha com o Werder Bremen, não é qualquer coisa. O cara foi campeão de Copa da UEFA com o Shakhtar Donetsk. Eu acho bom centroavante, assim, não acho ele horrível, não. Acho bom centroavante, cara. Eu vejo um nível de subestimação. É subestimação mesmo? que se fala? Eu vejo um nível de subestimação nele, sim, cara. E aí, temos um impasse, hein? Eu vejo. Eu derrubaria, mas... É que no Flamengo, de fato, não rolou. Ele foi contratado para Em ser vários outros times também. Ele foi contratado para ser um cara que resolveria e tal. Perde a vaga pro Hernani Brocador. Tem o meme do Faz Moreno lá. Mas acho que a maioria foi... Eu não vejo ele tendo ido tão mal em vários outros times, não. Eu acho que talvez no Grêmio e no vai cair Flamengo aqui. um pouco menos. Mas no Grêmio ele tem uma temporada de 21 gols. Eu acho que ele vai cair aqui. Nós vamos ter que derrubar. Pô, o cara foi bem no Vitória, foi bem no Cruzeiro, bem no Shakhtar, bem no Eu Werder. não acho que ele tenha sido tão subestimado. Eu acho que trataram ele no nível que ele entregou. Então... Eu derrubaria. Eu também Eu derrubaria. acho que foi subestimado sim, mas Eu tá bom, tudo bem. compro essa conversa. É que eu não vou participar do programa de superestimado. Claro que mas vai, que é isso. Se eu fosse participar, estaria lá Marcelo Moreno. Remeleixo já E instalou. eu acho que o fato dele jogar na seleção boliviana ajudou no hype. Eu acho que ele. Por quê? Eu acho que sim. Do cara falar, pô, o cara é atacante de seleção, atacante que joga em outra acho que não. seleção, não sei o que, teve na época um negócio. Ele metia uns golzinhos dele na seleção. Metia, cara. Pô, Acho que é o maior meteu gol artilheiro, pra né? caralho. Era o maior Da artilheiro? eliminatória, é o maior artilheiro da seleção, e teve uma eliminatória aí pra 22, ele foi artilheiro da eliminatória, se não me engano. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem artilharia de Libertadores. O cara é artilheiro de Libertadores em 2008, tá, meu amigo? E tem eliminatória, ele artilheiro de eliminatória da Copa do Mundo pra Artilheiro de Libertadores, 2022. Fernando Baiano também é isso. Não Bom centroavante. Bom centroavante também. Mais Era um bom centroavante que balançava. Mais ou menos. Bom Que centroavante. balançava o Que a torcida coração. do Flamengo criou. Balança o coração Fernando da Baiano, gente. balança o coração da gente, que virou um maltrato o coração da gente, mas não, cá entre bom, nós. Isso aí centroavante. pode ser um desabafo, pode ser que eu Muita esteja balança. sendo impreciso. Mike! Acho que é bem subestimado, cara. É? Eu acho que ele é bem subestimado, assim, ele... tem uma questão que a gente considera ele como bem subestimado, mas ele nem titular absoluto do time dele, ele é, né? Talvez Ao já mesmo comece tempo, aí, né? Talvez comece aí. Ah, mas é que o Marcos Rocha, é que tudo bem, também é muito a idade bom. veio pesando pro Marcos Rocha. mas é muito mas bom. era muito bom lateral. Eu também acho. Muito Muito bom bom. lateral. Sim, muito bom. Não tô dizendo isso não, Mas mas... ele tem bastante título na carreira, né? tem muito título. Pegou barca boa, né? Esse aí pegou barca Tem boa. 2 Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Recopa, tem pra mais de 10 Exatamente. títulos na carreira. Título brasileiro. Ele ganhou o título com o Cruzeiro, não ganhou o Ganhou. brasileiro? É. Ganhou o brasileiro. Logo com o quando Cruzeiro. ele surgiu. Quando Exatamente. começou. Eu acho subestimado. Ah, mas não acho Pode largar junto com o tanto, Jorge não. Henrique ali. Até menos se bobear, mano. Até menos. Alain? Junto É, com o Alain. Alain tá bom. São bons na sua posição. É. Esse pra mim é o zero disparado. Paulo Porque Baier ele é não é reconhecido. subestimado. Ele não é foi. zero reconhecido. Zero subestimado. É o zero, até porque ele virou, talvez ele possa ter sido subestimado em algum momento da carreira. Tá. Acho que naquele momento, quando ele vai pro Palmeiras e não funciona bem, ali você fala, pô, foi pra um clube grande e não funcionou. Mas acho que num geral... Depois daquele campeonato lá no Goiás, né? Que é vice-campeão Campeonato brasileiro. Goiás, Vice ou terceiro campeão? acho que quinto, né? Ele não pega Libertadores? Pega Libertadores, mas acho que na Não, época... mas na época era G4. É. Deixa eu pegar aqui, Brasileirão Mas acho, 2005. acho que é quinto, mas enfim. Ou ele quinto não pega terceiro. Libertadores, pode não ser Acho pegar que ele pega Libertadores, sim. O Goiás joga a Libertadores. Terceiro, pô. Terceiro, é. Terceiro. Então, assim, acho que depois ele veio e acabou que os memes, curiosamente, É porque... eles reconhecem. Como ele foi Geralmente muito você vira longevo. meme, geralmente você vira meme
e é uma coisa pra te sacanear. No caso dele, os memes são bem-humorados, mas são memes que valorizam ele. É porque como ele foi muito longevo, tem uma geração, de repente, mais nova que passou a enxergar o Paulo Baier só como, é o cara de 40 e tanto que faz gol de falta. E meio que resumindo, o Paulo Baier é isso. O jogador que ficou velhão jogando futebol. Cara, o Paulo Baier tem 21 anos de carreira profissional, né? Entre 95 e 2016. Cristiano Ronaldo acabou de chegar a 22 anos de carreira profissional. Pô, o Paulo Baier foi brincadeira. E o Cristiano é uma loucura. E o Cristiano segue metendo gol a roda aí. A gente brincava, né? O interminável Paulo Baier. Acho que é um zero justo, porque eu acho que ele foi reconhecido assim. Até como o homem das bolas paradas, né? Batedor de pênalti espetacular, batedor de falta muito bom. Maravilhoso. Sinto falta da época dos batedores de falta, sabia? Hoje em dia sai pouco um gol de falta, Pouquíssimo, né? Porque, enfim, os caras não treinam, enfim, uma série de fatores que explicam. Ralf! Aqui tem um cara que eu, até antes do programa começar, eu falei, E eu o acho Paulo que Baier esse cara... é o terceiro, desculpa, só cortando, Claro. é o terceiro maior artilheiro da era pontos corridos. Eu estava aqui justamente colocando isso. Na era pontos corridos, só se você considerar 2003 para cá, o Gabigol é o artilheiro, 113. muita coisa. O Wellington Paulista tem 109 e o Paulo Baier tem 103. Então, eu acho que a gente botou o Paulo Baier no zero, tem um cara mais pra frente que eu vou propor discussão com isso, mas depois a gente vê. Tá bom. Mas sobre o Ralf, eu tenho dificuldade de achar, eu acho que o Ralf tem um certo... Perdão, quinto, tá? Quinto. A lista que eu vi estava incompleta. boa. Fred, 158, depois que eu vi. Fred, 158, Diego Souza, 130, Gabigol, 113, Paulista Herói, Wellington Paulista Herói, Ali, ó. 109 e Paulo Baier, 105. É o quinto maior artilheiro e terminou até jogando mais à frente, mas em vários momentos foi lateral, em vários momentos foi volante. Não, doideira. Bola parada, ele era espetacular. Mas o Ralf é um cara que eu tenho dificuldade de tratar ele como um subestimadão, assim. Ele tem um certo nível, até por isso ele tá no programa, mas eu acho ele reconhecido como um camisa 5 de respeito, assim. Foi parar na seleção brasileira. Eu, pelo menos, particularmente falando, entendo. O Ralf não é um volante moderno, entre aspas, né? Não era o volante mais técnico do mundo. A função dele era roubar a bola, dar solidez defensiva. E eu acho, pelo menos na época, assim, de campeão do que foi, né? Campeão de Mundial de Clubes e etc. Depois campeão brasileiro. Eu sempre vi ele sendo tratado com muito valor. Inclusive o craque Neto pedia ele na seleção todo dia. Todo dia. Que na verdade Não sei se acaba quer não dizer pra sendo, ele. É bom não pra ele? sendo um bom cabo eleitoral, porque o quanta gente o craque Neto já pediu Hugo na Souza, seleção agora é o Hugo brasileira. Souza. O dele agora é o Hugo Souza. Tem que levar o Hugo Souza pra seleção. Grande craque. Mas o Ralf, eu vejo a galera reconhecendo muito ele como um ídolo, é ídolo do Corinthians, Sim. e até fora do Corinthians querido. tratado como um bom volante. Muito Aliás, um querido bom pelo não, torcedor. um baita de um volante. Baita volante. Eu acho que é pique Jorge Wagner pra mim ali. Eu jogaria numa 1-2 mesmo. Pra mim é pique Jorge Wagner. Tá bom, umzão. Tu acha, Wes? Eu botaria junto com o Jorge Wagner Eu ali. compro. Pra mim, Assim, eu acho que na época ele talvez não fosse subestimado, mas com o passar do tempo que houve uma modificação da função do volante, hoje o volante, talvez o Ralf seja um dos últimos volantes que É verdade. era o volante quebrador. Ele pegava aqui, te marcava, roubava a bola, se precisar te dar uma porradinha, dava, Entregava roubava a pro bola Paulinho. e entregava pro primeiro que estava próximo ali, que tinha mais intimidade. Esse volante hoje tem muita dificuldade para jogar numa primeira prateleira. Muito difícil. Qual volante é assim hoje? Muito difícil. Muito difícil. Só você pensar aí, pô, pega o que Série A, fizeram... Série A dos principais só tem pra nenhum. pegar, só pra Nível pegar não no tem time... nenhum na Série A Só pra brasileira pegar hoje. no time mais bem sucedido Dos ano primeiros, passado, principais. Marlon Freitas e Gregory. Tira um dos dois e bota o Gregory ali. E é ruim o time do Botafogo. Tira um dos dois e põe o Ralf. Tira um dos dois e bota o Ralf. E é ruim o time e é ruim o que o Botafogo queria fazer, né? Mas também Você é pega- fato que se o Ralf jogasse hoje em dia, ele teria se desenvolvido talvez em outras coisas. Talvez. Pode ser. Ele Talvez poderia ele se ter se desenvolvido. adaptasse. Ele era um jogador ao final da época, mas ele era parte da época. Ele poderia Tudo se bem, mas é que eu adaptar. tenho minha dúvida. Porque naquela época, por exemplo, o volante do Santos era o Arouca, né? É. Entendeu? E Mas ele já jogava muito, ainda jogava Tudo muito, bem, Ralf. é que eu não sei se ele conseguiria se desenvolver tanto assim, né? Por exemplo, só para pegar um exemplo, naquela época, um pouquinho depois, ou um pouquinho antes ali, 2003, o Cruzeiro tinha o Augusto Recife, que era um volante com a característica do Ralf. E ele acabou não se desenvolvendo, apesar de ter continuado jogando em vários lugares, foi parar até no Flamengo. Mas então eu acho que ele é um pouco subestimado por isso. Eu por isso que ele botaria tá aqui. ele junto com o Jean. Eu botaria ele junto com o Jean. Eu acho que ele foi. O cara que tem. Ele tem idolatria, pô.
o torcedor do Corinthians o idolatra. Isso é uma questão de pode reconhecimento. ser, Eu tô pode com ser. Wallace, né? Tá, pode ser. O Jean é quem é Jean, Tá meu bom. amigo. Tá bom, pode ser. Hever. O Hever foi subestimado? na Então, opinião tem de um pouco vocês? dessa dúvida, sabia? Tem muita gente que tratava o Hever na época que ele jogou no Flamengo como um craque da bola, né? A saída de bola era muito boa dele, de Tem fato. um miolo ali, antes dele ir pro Flamengo, no Galo que é campeão da Libertadores. Faz gol na final, um inclusive. pouco antes Não, e tudo. é Não, é o Léo Silva. que faz na É o Léo final. Silva. Época de Cara, Inter, né? Assim, o Hever tem campeonatos que ele briga pra ser melhor jogador do campeonato. E para na seleção, né? O Hever Para vai na à seleção. O Hever vai à seleção. Eu acho que ele é uma pegadinha subestimado, sim, cara. Eu acho que ele foi... É que a reta final, ele já era um jogador veterano, um jogador com alguns problemas físicos, e ele era muito pesado. Então, toda vez que você botava... E o Flamengo sofreu muito com isso. Ainda mais porque botaram o Rafael Vaz pra jogar do lado dele. Porque você botava Aí o dificulta mesmo. Hever pra correr atrás de atacante, vai dar ruim. Porque ele já era um cara muito pesado. Mas em termos de saída de bola, liderança, capacidade de jogo aéreo... Pô, assim, cara, era um zagueiro Campeão de Copa do Brasil com o completaço. Paulista. Em 2005. Campeão com o Paulista, Que nota pro Hever, Eu- hein? Um 6 ou 7. Tem um bom nível de subvalorização, assim, dele. 6. 6. Eu acho que é menos que Acho David que é- e Felipe Melo. Eu tenho dúvida se é até menos que o Magrão e o Borges também. É? Eu acho que eu botaria na 5, Wes. Tá bom, pode O ser. Magrão, pô, é um cara Pode que tem ser. toda essa questão xenofóbica que a gente falou por aqui. O Borges, cara que sempre tava nas melhores barcas também. Richarlison. Eu acho que briga pro 10. Eu acho que esse aqui nós estamos um cara pra... Não sei se briga pelo 10, mas é difícil. Porque o Richarlison tem uma questão, a gente precisa falar, tocar nesse ponto, que Sim. é... O Richarlison tem um quê de homofobia nesse meio do caminho aqui. Com certeza. Porque era tratado como, na época dele, não dá pra ter um jogador... Muita gente falava isso. Não dá pra ter um jogador bichinha no meu time. Inacreditável, né? Não dá pra ter um jogador gay no meu time. o Essa expressão Richarlison- eu ouvi inúmeras vezes. Eu morava no Rio. Richarlison- Imagina aqui em São Paulo como O devia ser. Richarlison teve vários momentos, o Pseudo pode colocar aí, que a torcida do São Paulo pulava o nome do Richarlison na hora de cantar pô. o nome do time. E era um baita de um jogador. E teve Baita. campeonato brasileiro daquela série lá, que o Richarlison estava na conversa de melhor jogador do campeonato. Não é melhor jogador da posição. Melhor jogador do campeonato. O Richarlison jogava de lateral esquerdo, jogava de volante pela esquerda, jogava de meia pela esquerda. Se jogava nele, fazia. Campeão E de acho Libertadores com o Galo. Campeão da Libertadores com o Galo, só não joga a final porque está suspenso, mas ele era titular do Galo. O titular não era o Júnior César, o titular era o Richarlison. Então, assim, acho que e acho que tem que segurar para 10, porque tem um quê aí do mundo do futebol, uma discriminação evidente. homofóbico. E acho que até o próprio Evidente e Richarlison. abjeto. Acho que até o próprio Richarlison hoje está mais pronto para lidar com isso do que estava Tanto na que ele não ocasião. falava, né? Ele não falava sobre isso. Ele Talvez. esperou se aposentar para falar sobre a sexualidade dele. Ele foi olhar aqui, ele é bola de prata em 2007 e seleção do Campeonato Brasileiro de 2007. Jogou muito, cara. Ele é muito bom, cara. O Richarlison Esse era ano muito aí bom ele jogador. estava na briga para ser melhor jogador do campeonato. 2008 ele joga pra caramba também. Então assim, é titular de um time campeão de Libertadores. Acho que é bem... Aqui tava a dúvida que eu ia propor para essa discussão do Paulo Baier aí, sabia? Eu não consigo ver esse Tietchan subestimado Também assim, não. velho. Eu acho um acho bom mais jogador, é tratado como um bom jogador e não é mais do que isso Eu não, acho gente. mais fácil cair. Eu também Ou derrubaria. cai ou eu disputo com o Paulo Baier. Porque o Paulo Baier ainda tá lá num hall de top 5 e poucas pessoas falam dele como os principais artilheiros, tá ligado? Eu derrubaria o Tietchan. Então beleza. também derrubaria. Fechou. Wellington Paulista. Subestimado, eu acho. Eu acho subestimado, mas não muito. Mas é um fazedor de gol Cara. arrumado, tá, Aqui meu eu amigo? falei a lista, né? Fazedor de gol arrumado. Ele é o quarto maior artilheiro da era pontos corridos. 109 gols. Tá jogando na Várzea aqui em São Paulo, sabia? Tá jogando? Não sabia? Tá jogando na É. Várzea. É mesmo. Rapaz, eu acho Ele gosta. ele... Eu acho Rodou ele... muitos clubes, né? Vestiu muita camisa. né? Eu iria na nota 5 com ele ali. Eu acho que ele não é um artilheirão que a gente fale de temporada de 30 gols, né? Que a gente falou. Mas é um cara que sempre te entregou ali 13, tinha um tormento, né? 14, excelente batedor de pênalti. É bom Bom jogador. no jogo aéreo, tinha um tormento, que era o Wellington Paulista, você queria no seu time, principalmente para não fazer gol quando você enfrentava o A lei Wellington do Paulista. ex, né? Você não sofreu da lei. Não, porque e às vezes você falava assim, cara, o Wellington Paulista tem que estar aqui, porque toda vez que ele enfrenta, vários torcedores falam, entendi. Wellington Paulista, toda vez que enfrenta meu time faz gol, traz, porque vai jogar com o Wellington Traz pra Paulista parar e tomar umas gol 3 vezes, e aí a certeza que eu não vou tomar gol dele, a não ser que ele faça conta. Tem um cara que eu acho que poderia estar nesse programa aqui, que era a minha percepção, era 100% essa. O senhor Rafael Moura, o He-Man. Esse aí Cara, bizarro esse também. aí, o que fazia de E gol... tem mais um que era o Tuta.
O Tuta. O Tuta também. No teu time, ele te apurrinhava. Quando ele jogava contra o teu time, ele balançava a rede. Cara, o Rafael Moura foi até, olha aqui, cara, temporada de 23 gols, 21 gols. Rafael Moura era bom centroavante. Poderia estar aqui. Cincão pro Wellington. Sim. Será que o Alan não é mais? Apesar de que agora tá sendo muito reconhecido o Alan Patrick, né? Eu acho que é. Tá bom. É que o Wellington tem um quê da maioria, assim, cara, isso é um caneleiro clássico, faz gol, sei lá, quase como por sorte. E não era isso. Ele, dentro de vários contextos de jogo, ele era muito útil. William Arão. Muito subestimado. Muito a ponto da torcida do Flamengo fazer uma campanha, tudo bem que induzida por algumas perseguições pessoas. de internet. Por algumas pessoas. Mas Não de internet, não. De personalidades influentes na internet. Influentes, exatamente. Então, assim, mas, cara, tem muitos erros, é verdade. Muitas vezes inclusive desligado em alguns momentos. Algum desligado. Às vezes passava a sensação de displicência que acho que piorava. Mas ele foi um cara muito importante de uma era. Ele primeiro foi importante no Botafogo, numa retomada de Série B ali, foi importante, tanto é que tem até hoje o embrólio. Até hoje ele tá pendurado para pagar o Botafogo. Tem que pagar. Que tem que pagar e tudo. Ele pagava porque tinha uma renovação automática, né? E aí ele saiu, foi pro Flamengo. Arrumou 9 horas lá para ir pro Flamengo. E perdeu na justiça, tem que pagar o Botafogo. E no Flamengo, cara, ele foi muito importante no time de 19. E no de 20 foi também, importante meu no amigo. de 20, quando ele quando ele é empurrado pra zaga, entra o Diego e ele melhora o time, apesar de não. Acho que é bem subestimado. Não, eu acho que eu vi. Ou 6 ou 7. Vi muita gente dessas pessoas influentes que a gente tá falando praticamente falar que o time de 2019 é campeão apesar do Arão. O que não é uma realidade. O Arão é um cara Inclusive, o Arão sempre perde nos mano a mano. Né? Flamengo de 19 contra, sei lá, Galo de 2013. Arão perde. Flamengo 2019 contra o Santos de 12. O Flamengo pro Arão. Mas eu não tenho problema que ele Santos de perca, 11, tá? Eu não vejo problema que ele perca, porque às vezes tem jogador muito bom nesses times. Tem. O meu maior ponto é tratar ele como um cara que atrapalhava também, e apesar disso o Flamengo foi campeão. Não. Cara, o Arão, ele e o Gerson, pra mim, são os caras que permitiram 2019 do Flamengo existir. Como taticamente falando. Claro, né? Os brabos são os outros. O Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique. Mas eles, o Everton Ribeiro, até os laterais, Felipe Luiz, mas eles faziam com que o time tivesse dinâmica e roubavam muita bola no meio de campo, eram capacidade de imposição física. E depois, em 2020, o Arão ainda foi virar zagueiro. Surgem mais 2 programas desse nosso de hoje aqui, tá? De coadjuvantes. Legal. No futebol brasileiro e no futebol internacional. Excelente programa. Excelente programa. Mas o William Arão eu colocaria... Não, acho que poderia ser junto ali, talvez com... Talvez baixar alguém da 5. A 4 não cabe, não? Eu acho ele pouco reconhecido ainda hoje, sabia? Dentro da torcida do Flamengo, aí eu posso falar porque tá dentro do meu quintal, eu acho ele ainda dentro da torcida do Flamengo pouco reconhecido. Eu acho que poderia rolar uma troca com o Wellington Paulista. Ou com o Jorge Henrique. Porque o Jorge Henrique é bem mais querido pra torcida do Corinthians. Eu acho que ele tinha que ser 6, cara. Eu acho que 6? ele tinha que ser 6, Tá bom. A torcida do Corinthians nunca viu no Jorge Henrique, por exemplo, um cara que atrapalhava. O Hever, eu acho que ele é mais subestimado. E ainda depois veio aquele meme, né, do Tamar o Arão, do amistoso, primeiro amistoso que o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus gritou pra ele, Tamar o Arão. Jogo treino. E ele fez aquilo pra corrigir na primeira coisa. E corrigiu. E depois ele passou a jogar pra caceta no Flamengo. O que vocês vão fazer? Eu cobro essa 6 aí. Eu achei que eu poderia estar exagerado. 6. O Vitor Sérgio foi, eu vou junto. Iago Pikachu. Então, esse daí tem um pouco a questão aí de... Acho que o apelido jogou contra ele muitas vezes. Eu acho que demoraram... E aí é outra coisa que a gente tem camarote pra falar, porque a gente acompanhava o Iago Pikachu em Copa Verde, ainda no Paysandu. E o que ele jogava no Paysandu, na época ainda como lateral direito, se ele ou jogasse num time que brigasse por títulos maiores, ou se ele não tivesse o Iago Pikachu, que acho que ele já teria saído do Paysandu antes, eu acho que... Porque, cara, ele funcionava muito bem, ele era lateral direito, tinha força Batedor física, de falta. batia bola parada excelente e apoiava por dentro muito bem. Quantos gols ele fez de dar no corredor, receber na tabela, entrar em diagonal e sentar a mamona. Assim, foi um jogador durante muito tempo e acho que sempre foi tratado como não muito sério por conta da... Pode ser um bom ponto. Por conta do nome, cara. Que nota Pô, você pensou? cara, tem temporada de 20 gols do Pikachu, filho.
Eu vou 20 voltar. gols e 10 assistências. Eu subiria o Magrão pra 7 e botaria o Pikachu na 6. Pikachu tem temporada de 19 gols no Vasco, 17 gols no Fortaleza. É. Aí depois jogando já numa meia, né? E sempre Virou jogou um muitos ótimo meia jogos, né? também. Pô, peguei aqui o Fortaleza de 2023, 74 jogos na temporada. É um cara que ano passado, raramente 66. Raramente se machuca, raramente é suspenso. Doideira mesmo. Eu subiria o Magrão pra 7 e botaria ele na 6. Tá bom. Feito. Tá. Pra fechar antes do 10, Zé Rafael. O trem é o trem. Cara, então... Eu acho que ele não é subestimado, ou deixou de ser subestimado, eu acho. Eu acho que com o passar dos títulos do Palmeiras, isso. ele foi perdendo esse quê de subestimação. Eu acho que Vocês no querem início... derrubar, então? Eu tiraria. Eu acho que cabe numa 4 junto com o Alan Patrick. ali. Eu acho o Jean mais subestimado que ele. Tu acha? Jean é esquecido no pagode, filho. Então, sobe ele pra 4 Parou em seleção brasileira. Sobe o Jean pra 4 e bota ele na 3. Eu colocaria o Zé no máximo na 2, mas pode ser a 3 Bota no também. 3, é. Tem grande Não crime. vou brigar não. nessa 2 na 3 aí, não. Por exemplo, o Zé Rafael, no Brasileirão do Hendrick, quem foi o craque daquele brasileiro? Deixa eu Eu não me pegar. lembro. De 23? Eu não me lembro. Scarpa? Não, o Scarpa é 22. Scarpa é 22, Scarpa é 22 sem questionamento. 23 é o Suárez. O Suárez. Então, pra mim, o melhor jogador do Palmeiras no ano, no campeonato todo, pra mim é o Zé Rafael. Mas é um voto que Formiga diria lá de Santos que é um voto cult. Mas se você pegar tudo que jogou o campeonato, o Hendrick passou mais da metade do campeonato sem jogar ou entrando no meio. O Zé Rafael, ele equilibrava o meio, aparecia, fez vários gols importantes. Tem um gol que ele faz em cima do Fortaleza, que é o gol da vitória. Ele fez vários gols importantes. Então, assim, pra mim o Zé Rafael Foi tem o um que ele... Luizito. Foi o Luizito, ele falou. 29 gols e falaram, 17 né? assistências na temporada. me perdoem. Exatamente. Quem é o 10? Zidanilo ou Richarlison, o mais subestimado no século do futebol brasileiro? Eu acho que tem um ponto pro lado do Richarlison, que é o que a gente falou aqui, né? Que é o aspecto social. Que o aspecto social subestimou ele perante o que é o futebol, em vários momentos. Mas eu acho o Danilo mais jogador. Danilo foi, pra mim, consideravelmente mais jogador do que o Richarlison. Apesar do Richarlison ter sido um baita de um jogador também. E eu acho que o Danilo é um cara mais vencedor que o Richarlison, né? Tem Mundial de Clubes, tem mais Libertadores que o Richarlison. E quando a gente fala dos times principais, ele estava na bola nos principais jogadores, mas não é reconhecido como os principais jogadores. Ele teve mais peso nas conquistas do que o Richarlison Com certeza, teve. nem se compara. Acho Né? que nem se compara. Por isso E que o não meu é voto lembrado. no 10 é o Danilo. Eu também acho. Assina embaixo? Eu tava começando a construir aqui porque achei que ele ia votar no Richarlison. Acho que sim. Não, tava Acho que só o Danilo- reconhecendo o Richarlison pra votar no Danilo. O Danilo, acho que o Richarlison tem essa pegada aqui. O Richarlison brigou pra ser melhor jogador de brasileiro que ganhou e que acho que é até um voto importante assim pra gente falar coisas que durante muito tempo foram veladas no futebol brasileiro. Mas o Danilo, ele era personagem importante de 2 times campeões de Libertadores, campeões brasileiros. Até no brasileiro mais recente que o Danilo era reserva, 17, no de 15. né? 15. Não, de 15. 15, perdão. Por exemplo, o Danilo era reserva. O jogo que tem um dos jogos que está muito na memória do torcedor do Corinthians é o 6-1 em cima do São Paulo com o time reserva. O time reserva, o Danilo tava, joga pra cacete no jogo. Então, assim, pra mim, acho que é o Danilo e nunca pintou em seleção brasileira. Ignorado. Sumariamente ignorado na seleção brasileira. Fechou? Fechou. Semana que vem tem mais. Continue sugerindo temas. Não esquece de dar like. Tchau.